Desejo cumprimentar todos os nossos associados, associadas e dizer que estou muito feliz, em primeiro lugar, por estar aqui com saúde, com alegria para poder fazer nossa prestação de conta, nossas assembleias. Estou triste porque não posso estar com vocês aí, abraçando, conversando e dialogando com vocês. Quero agradecer nosso Conselho de Administração, nosso Conselho Fiscal, que fez a aprovação de todos os números de 2020. Quero agradecer nossos diretores, nossos colaboradores que trabalharam incansadamente nesse ano 2020 para atingirmos esses ótimos números neste ano tão difícil. Quero agradecer a todos que se empenharam neste evento, que é a nossa assembleia, que é a coisa mais importante da cooperativa, para que saia de conformidade com a cooperativa, mostrando nossa transparência, nossa organização ao nosso quadro social. Inicialmente, nós vamos estar ouvindo um vídeo do Sistema Sicredi para todos que estão nos assistindo e ouvindo normalmente. Bem-vindo à Assembleia Sicredi 2021. Sua presença é fundamental para nós. Se você está aqui, você é um protagonista. E acredita como nós que juntos podemos fazer mais por um mundo melhor e mais sustentável. Começando pelo desenvolvimento pessoal, profissional, social e econômico das pessoas que vivem na sua região. Com você nessa Assembleia, podemos criar um impacto positivo ainda mais poderoso na vida de todos ao seu redor. E a sua participação hoje nas nossas decisões nos torna muito mais eficientes e fortes para promover um futuro melhor para a região. O que também faremos com outros protagonistas como você, em outras assembleias, em todas as regiões onde estamos presentes. Fortalecendo nosso propósito. Vivemos tempos difíceis e definitivamente é hora de seguir em frente. Aproveite ao máximo essa oportunidade real de decidir e poder melhorar a região onde você vive. Levanta a mão aí quem quer ter um próspero 2021. Agora, depois que assistimos o vídeo, eu convido para auxiliar nesta Assembleia o nosso diretor executivo Fernando para auxílio meu. Obrigado. Obrigado, seu Adolfo. Obrigado aí pela oportunidade de estar junto com os nossos associados, o qual eu já cumprimento nesse começo de Assembleia, esse que é o momento mágico da cooperativa. Tem alguns recados para nós começar a nossa Assembleia, e um deles é que é a primeira vez que nós estamos realizando esse evento online. Então nós estamos aprendendo com a ferramenta, assim como os senhores associados também. Para votar, que é um ponto importante na Assembleia, nós temos 7 momentos que nós estaremos votando. Os votos estão logo abaixo aqui do vídeo, onde os senhores estão nos acompanhando. Então os senhores podem votar como aprovo, não aprovo e também me abstenho do voto. Lembrando que essa votação ela já está liberada, mas o importante é votar sempre após cada apresentação, a cada pedido que nós vamos fazer aqui de voto, que o associado exerça então seu papel de dono. Também a nossa equipe está à disposição para responder as dúvidas, e as dúvidas os senhores podem colocar no chat, que está ao lado, pode colocar as dúvidas ali, a nossa equipe está à disposição, nós temos todos os nossos gerentes de áreas de sede, a diretoria executiva, bem como o presidente aqui, à disposição para responder todas as dúvidas que os senhores tiverem em qualquer momento da nossa Assembleia. Seguindo no nosso material de Assembleia, nós vamos falar bastante hoje sobre prosperidade, que faz parte do nosso propósito do Sicredi. Então, quem quer uma cooperativa próspera que distribua resultados e gere oportunidades para a nossa região? Mas como vamos encontrar esse caminho da prosperidade? Por meio da competição e da individualidade ou pela colaboração e união de esforços? Nós, enquanto cooperativa, decidimos caminhar pela colaboração e pela união de esforços. E como já dizia o nosso fundador, em 1902, Padre Theodor Amstad, e essa é uma frase que eu vou ler ela, porque é uma frase muito impactante na nossa vida enquanto cooperativa, que diz assim: se uma pedra atravessar no caminho e 20 pessoas querem passar, não o conseguirão se um por um a procuram remover individualmente. Mas,
se as 20 pessoas se unem e fazem força ao mesmo tempo, sob a orientação de uma delas, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o caminho para todos. Então essa é uma frase que nós carregamos até hoje, que faz parte da nossa essência, e até hoje, para se constituir uma cooperativa, são necessários 20 pessoas. Então essa frase do Padre Teodoro nos inspira e traz para esse início de assembleia essa inspiração também. O nosso ciclo é muito parecido com o ciclo que acontece todos os dias na natureza, porque a natureza ela cria ecossistemas que se retroalimentam e são totalmente colaborativos. Como a gente pode ver nessa imagem, onde nós vemos um rio, e a água evapora desse rio, ela se transforma em chuva e a chuva rega a terra, gera riqueza, gera produção e essa água retorna para o rio e esse ciclo acontece diariamente. Assim é o nosso ciclo financeiro virtuoso na cooperativa. Da mesma forma como a natureza, nós também fazemos parte de um ciclo. E esse ciclo ele começa quando um associado poupa um recurso no Sicredi, que é a história do Seu Jorge. Esse recurso é aplicado na região onde o Seu Jorge vive, é financiado a atividade como a do Seu Antônio, por exemplo, que é um produtor rural, mas poderia ser um empresário, poderia ser uma pessoa autônoma. E esse recurso que é financiado, ele gera riqueza, gera vantagem para os associados. Nós conseguimos aplicar ele a uma taxa justa e esse resultado de toda essa operação, ele é investido na comunidade e esse ciclo recomeça novamente. Então nós fazemos parte, nós somos uma engrenagem desse ciclo financeiro virtuoso. Portanto, senhores associados, senhoras associadas que estão nos acompanhando nesse momento de assembleia, está em nossas mãos participar das decisões, votar, exercer o nosso papel de dono e de dona. Então vamos ver qual é a agenda do dia para esta nossa assembleia. Com vocês, seu Adolfo. Então nossa assembleia está sendo agendado com o seguinte: como construirmos juntos uma sociedade mais próspera? Como foi o resultado da nossa cooperativa no ano 2020? Como vamos destinar os nossos resultados que nós conseguimos neste ano? Vamos eleger nossos representantes, ou o nosso Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Também vamos ter a política de conformidade e norma de auditoria. Também estaremos referendando nossa Assembleia Geral Extraordinária e a reforma estatutária e outros assuntos do dia. Obrigado, seu Adolfo. Conforme o item 1 da nossa agenda do dia, como construímos juntos uma sociedade mais próspera, nós no Sicredi acreditamos que essa construção ela parte por investimentos em educação de qualidade, inclusão e diversidade. Para fazer isso, nós temos vários programas, como o União Faz a Vida, que faz parte de um programa de educação integral. Também temos os nossos programas de educação financeira, cooperação na ponta do lápis, que nós podemos fazer para pessoas físicas, pessoas jurídicas, jovens e crianças. Também participamos da Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira promovida pelo Banco Central. Também nos programas de educação inclusiva e de diversidade, nós temos já formados 2 comitês, o Comitê Jovem e o Comitê Mulher, que fazem parte desse tema de inclusão e diversidade. E além de termos também investimento em educação cooperativa e pertencimento, que são os nossos programas Crescer, que é o programa de formação dos associados, e também o programa Pertencer, que organiza todos esses associados, como hoje estamos realizando uma etapa do programa Pertencer, fazendo esta assembleia com os senhores associados e associadas. Juntos fazemos a diferença em todas as fases da vida, como por exemplo para crianças e adolescentes. Além do nosso programa União Faz a Vida, nós temos o nosso programa de educação financeira, cooperação na ponta do lápis exclusivo para este público. Já para os jovens, nós temos o nosso Comitê Jovem e também a cooperação na ponta do lápis exclusivamente para os jovens. Já para o público adulto, nós temos o nosso Comitê Mulher, o programa Crescer, o programa Pertencer e a cooperação na ponta do lápis para pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Construímos uma sociedade mais próspera, fazendo a diferença na vida econômica dos nossos municípios. Em 2019, a FIPE divulgou uma pesquisa e nessa pesquisa traz alguns dados que onde existem cooperativas de crédito, o número de estabelecimentos comerciais é 15,7% maior, são mais 6,2% de empregos formais, além de 1% no valor dos salários, que é maior, e também nós temos um incremento de PIB per capita de 5,6% nos municípios
onde as cooperativas de crédito estão presentes. 2020 nos trouxe muitos desafios, mas também muitos aprendizados. Precisamos estar ao lado dos nossos associados no momento em que eles mais precisavam. Baseado nisso, o Sistema Sicredi criou o movimento Eu Coopero com a Economia Local, um movimento que dá voz aos empreendedores e também conscientiza as pessoas a consumirem na sua região, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza aos nossos municípios. Na nossa cooperativa, na Sicredi Aliança, nós também aderimos a esse movimento Eu Coopero com a Economia Local. Nós gravamos alguns vídeos com associados que representam os milhares de empreendedores que nós temos associados à nossa cooperativa, e nesses vídeos, que os senhores podem conferir no link aqui abaixo, nós temos esses exemplos, pessoas inovadoras e que geram emprego e renda para as suas regiões. No Sicredi, cada associado é uma história, e cada história são muitos sonhos diferentes, e nós realizamos esses sonhos através de um atendimento humano, conectado às necessidades das pessoas, oferecendo soluções financeiras diferentes para necessidades diferentes. E esse atendimento que nós prestamos aos associados, que são quase 5 milhões espalhados pelo Brasil, se dá em 108 cooperativas, em mais de 2.000 agências, mais de 30 mil colaboradores, em 1.400 municípios e oferecendo mais de 300 soluções financeiras diferentes. Na nossa cooperativa, na Sicredi Aliança, nós temos 62 mil sonhos, 62 mil histórias espalhadas nas nossas 25 agências, com 456 colaboradores para atender e realizar esses sonhos em 20 municípios da nossa área de ação. O nosso negócio é econômico, mas o nosso propósito é a prosperidade das nossas regiões. E quando falamos em prosperidade, nós falamos também em sustentabilidade. E em 2020, o Sistema Sicredi formalizou-se como um participante do Pacto Global das Nações Unidas, o Pacto da ONU, onde nós temos como objetivo e também como obrigação atender os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. E nós, enquanto cooperativas do Sistema Sicredi, atendemos a 14 desses 17 objetivos. Eu gosto sempre de salientar o objetivo número 7, que trata de energia limpa. E como que nós atendemos a esse objetivo? Gerando a nossa própria energia em nossas agências e também financiando essa atividade para os nossos associados. Já que você, associado, você associada que está nos acompanhando, é dono da cooperativa, vamos ver como é que foi a nossa cooperativa no último ano. Eu chamo agora o nosso presidente, Sr. Adolfo. Então agora vamos ver o vídeo relatório dos feitos da nossa cooperativa no ano 2020. Logo abaixo tem o link, quem quer ver posteriormente está à disposição de todos. 2020 foi um ano atípico, mas em nenhum momento deixamos de estar juntos. O momento pediu que estivéssemos ainda mais ao lado do nosso associado, mesmo que às vezes não tão fisicamente. Crescemos em estrutura, números e pessoas, podendo mais uma vez confirmar e reforçar o compromisso com a vida financeira dos nossos associados e das regiões onde estamos inseridos. Nossa estrutura de governança é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva é responsável pelas decisões e garantias do cumprimento do nosso papel enquanto instituição financeira colaborativa. Em 2020, dando sequência ao nosso plano de expansão, chegamos a Monte Azul Paulista. Também inauguramos a segunda agência em Barretos, ambas no norte de São Paulo, apoiadas no conceito Fisital, unindo a experiência digital em um ambiente físico. Inauguramos a nossa 5ª agência em Marechal Cândido Rondon, na Avenida Írio Jacob Velp. E reinauguramos a agência de 4 Pontes, finalizando o processo de mudança das atuais agências para a nova identidade visual do Sicredi. A nossa área de atuação compreende o oeste do Paraná e o norte de São Paulo. Temos 25 agências e estamos presentes em 20 cidades. Em 2020, chegamos à importante marca de 60 mil associados. Durante o ano, entendemos o quanto é importante apoiar o desenvolvimento das localidades onde estamos inseridos. Por isso, criamos a série de mini-documentários Eu Coopero com a Economia Local, dando voz a empreendedores reais que contam suas histórias, representando aqueles que, dia após dia, são exemplos de empreendedorismo e que acreditam em suas cidades. Outro ponto importante em 2020 foi a comemoração dos nossos 35 anos.
Desenvolvemos a campanha promocional 35 anos de prêmios, onde sorteamos 24 motos, e 2 veículos 0 km. Outro presente aos associados foi a live com a dupla sertaneja Mato Grosso e Matias, que cantou os maiores sucessos da dupla. Na campanha de poupança da Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, tivemos 7 associados contemplados. No sorteio mensal do seguro de vida Sicredi e Catu, foram 5 associados, com mais de 135 mil em prêmios. Estivemos juntos na Festa do Peão de Barretos, que também aconteceu de forma remota, através da live com o sertanejo Gustavo Lima. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse. No agronegócio, estivemos juntos no dia de campo da Copagril e no show rural Copavel, 2 importantes eventos para o segmento em nosso país. No dia de cooperar, realizamos ações pontuais nas agências e patrocinamos diversas lives em prol de ajudar o próximo. Em educação financeira, mesmo que remotamente, realizamos diversas ações com o objetivo de incentivar o hábito de poupar. No programa União Faz a Vida, desenvolvemos mais de 80 projetos, levando a principal iniciativa social do Sicredi para ainda mais pessoas. Nossa abelhinha também começou a voar em Barretos, sendo a primeira cidade de atuação em São Paulo a receber o programa. No Dia da Mulher, uma data sempre especial, tivemos palestra com a jornalista Natália Leite sobre inteligência emocional. Os comitês Jovem e Mulher, importantes agentes de envolvimento de jovens e mulheres na cooperativa, deu sequência às suas atividades, mesmo que de forma online. Também tivemos a formação de coordenadores de núcleo e conselheiros. O investimento em capital humano reflete na satisfação do associado. Finalizamos 2020 com 456 colaboradores, 80 novas contratações e centenas de horas em treinamentos. A convenção anual também aconteceu de forma online. Falamos sobre os nossos 35 anos de história e planejamos os passos futuros. Tivemos a palestra sobre o futuro do trabalho com o pesquisador e transformador do mundo do trabalho, Alexandre Pelais. Planejamos o nosso futuro e desenhamos o nosso mapa estratégico, elencando ações para construirmos juntos uma sociedade mais próspera, pensando na sustentabilidade como foco na ampliação do nosso impacto positivo, econômico, social e ambiental. A pandemia nos encheu de dúvidas e nos mostrou o quanto a união é importante. Se podemos apresentar neste vídeo momentos bons e de crescimento, é porque o associado teve o Sicredi como seu ponto de apoio, confiou em nossa cooperativa para que pudéssemos fazer aquilo que tanto falamos: superar juntos. Vimos no vídeo relatório todas as ações que a cooperativa realizou. Agora nós vamos olhar como foi o nosso desempenho em números, começando pelo número de associados, em que 2016, que é a primeira barra do nosso gráfico, nós tínhamos 38.315 associados, chegamos a 2020 a 61.982 associados. Esse crescimento de 4 anos, e o porquê que a gente está apresentando 4 anos, porque é o fim do mandato da gestão do Conselho de Administração. Então nós vamos apresentar como a cooperativa evoluiu neste período. Nós crescemos 62% e quando olhamos somente o ano de 2020 comparado a 2019, o crescimento foi de 17% em número de associados. Já em recursos totais,
que é todo o volume investido pelos associados na cooperativa, nos depósitos, no capital social, enfim, todas as captações que a cooperativa faz do seu quadro social, nós chegamos a 1.534 milhões de reais, crescendo 60% somente em 2020. O crescimento de 2020 foi de 578 milhões de reais. Quando falamos em carteira de crédito, nós chegamos a um montante de carteira de 1.145 milhões. Em 2020, o nosso crescimento foi de 53%. Nós crescemos em volume quase 400 milhões de reais em carteira de crédito, que está aqui nesta conta, toda a nossa carteira de crédito comercial e também a nossa carteira de crédito rural. Em ativos totais, que é o principal número da cooperativa, nós alcançamos a marca de 2 bilhões e 77 milhões de reais. Nós crescemos 56% neste último exercício. Os senhores podem comparar que o volume que nós tínhamos de ativo em 2016 é menor do que o crescimento de ativos que tivemos somente em 2020. Então foi o ano que a cooperativa mais cresceu. Apesar de todo esse cenário, o associado continuou confiando as suas economias no Sicredi. Estes ativos, eles contemplam todo o recurso que a cooperativa capta de seus associados, inclusive o que a cooperativa capta em nome do Banco Cooperativo Sicredi, que são as captações em poupança e em LCA. Já nos ativos contábeis, que nós vamos ver a partir de agora, nós percebemos que esse volume foi de 1 bilhão 540 milhões, porque exatamente essa diferença entre os dois ativos são essas captações feitas pela cooperativa em nome do nosso Banco Cooperativo. Nós crescemos nesse número aqui 60% em relação ao ano anterior, ou seja, em relação ao ano de 2019. Os nossos ativos são compostos por disponibilidades, que é o recurso que estava no caixa da cooperativa no dia 31 de dezembro de 2020, que somaram 8 milhões e 700 mil reais. Já os instrumentos financeiros, que são as operações que estão na centralizada e também as operações de crédito, nós ultrapassamos a marca de 1 bilhão 481 milhões de reais. Também temos que desconta dessa conta as provisões associadas ao risco de crédito, que somaram 36 milhões de reais. Os investimentos, 20 milhões e 911 mil reais. O nosso imobilizado, que são todos os bens da cooperativa, algumas agências que são próprias, os computadores, os móveis, enfim, tudo aquilo que é imobilizado de uso da cooperativa somaram 45 milhões de reais. E outros ativos e também o nosso ativo intangível somaram 16 milhões e 785 mil reais. Passamos agora para a apresentação do passivo. Passivo também, a marca de 1 bilhão 540 milhões de reais, crescimento também de 60% em relação a 2019, e o nosso passivo é composto principalmente pelas contas de depósito à vista, depósito a prazo e depósito interfinanceiros, que somaram 942 milhões de reais, e também os instrumentos financeiros, que são as relações interfinanceiras, as obrigações de empréstimo e repasse, que principalmente são as contas onde a cooperativa busca recursos para aplicar no crédito rural. Somaram 294 milhões de reais. Temos as provisões de risco civil, tributário e trabalhista, com 268 mil reais, outros passivos, que somam 93 milhões de reais, e o nosso patrimônio líquido, que é composto pelo capital social, pelas reservas da cooperativa e também pelo resultado do exercício, que ultrapassamos a marca de 204 milhões de reais em 31 de dezembro de 2020. Passamos agora à apresentação do nosso demonstrativo de sobras ou perdas. Nele, vamos analisar as nossas receitas e também as nossas despesas. Em receitas, nós alcançamos 132 milhões de reais. Crescemos 19% em relação a 2019. Nessas receitas estão todas as receitas que nós recebemos das operações de crédito, que são 65% desse volume, e também todas as receitas referente a produtos e serviços que a cooperativa comercializou no último exercício, como seguros, consórcios, cartões e os demais produtos da cooperativa também. Os nossos custos somaram 101 milhões de reais. Nós crescemos 18% em relação a 2019. Nesses custos estão toda a nossa despesa de folha de pagamento, a nossa despesa administrativa, também as despesas com provisões de risco de crédito, enfim, todas as despesas para o funcionamento da cooperativa, e somaram 101 milhões de reais. Portanto, o nosso resultado
132 milhões menos 101 milhões, nós geramos 31 milhões de resultado em 2020, um crescimento superior a 20% em relação a 2019. Esses 31 milhões de resultado serão destinados conforme o Estatuto Social da Cooperativa e também conforme as decisões do Conselho de Administração. Em 2020, o Conselho decidiu remunerar o capital social dos nossos associados em 4,34%, que corresponde a R$ 3.560.000 de remuneração do capital. Esse valor, pagos em forma de juros ao capital social, foi creditado aos nossos associados no mês de dezembro de 2020. Nós também temos desta destinação, que foram R$ 3.317.000, referente à recuperação de prejuízo de exercícios anteriores a 2020, que foram destinados à reserva legal da cooperativa. O nosso estatuto também prevê uma destinação de 65% do resultado, o que corresponde a R$ 15.704.000, direto para a reserva legal da cooperativa também. No nosso estatuto também está previsto a destinação de 10% do nosso resultado para o FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, o qual, na sequência, nós teremos um voto específico para a destinação desse recurso, que são R$ 2.415.000. E está, então, à disposição da nossa Assembleia R$ 6.040.000 que os associados poderão decidir no próximo voto que o seu Adolfo vai apresentar. Ok, obrigado, Fernando, pelas explicações do relatório e tudo, dos números da cooperativa, do resultado da cooperativa, e agora eu boto em aprovação. Os senhores têm o direito de exercer seu voto junto à cooperativa, aprovando tudo o que foi apresentado até agora. Então agora vamos para a disposição de sobras da Assembleia, onde o Fernando apresentou de 6.040.000, aonde que nós vamos ver então o que o Conselho de Administração trouxe de proposta para distribuição para o quadro social. Depósito e recursos, 2.627.000, ou seja, 44% do resultado seria aos depósitos e recursos. Isso vem a ser um 13º, que a cooperativa há vários anos vem fazendo da mesma maneira, aonde que nós estamos dando um 13º para quem teve dinheiro aplicado durante o ano na cooperativa. Ou seja, tenha 12 meses aplicado, recebe um 13º. Também sobre operações de créditos, R$ 1.510.000, que vai para todos os créditos que o associado tomou da cooperativa, pagou o juro e está recebendo o retorno. E também R$ 1.903.000 sobre produtos e serviços, ou seja, tudo o que o associado pagou na cooperativa durante o ano, e principalmente, aí tem uma novidade, o comércio que tem a maquininha do Sicredi para receber cartão, também estará recebendo sobras a partir desse ano. Então, R$ 1.903.000, que seria então o rateio das sobras capitalizado para o associado do ano 2020. Isso é a proposta do Conselho. Há vários anos estamos fazendo desse jeito e achamos que é a melhor maneira para nós fazer a nossa distribuição mais justa. Então, após essa apresentação, nós queremos pôr em votação essa distribuição dos resultados de 2020. Então agora vamos às destinações dos FATES, que é basicamente todo ano igual, aonde que nós temos um remanescente de R$ 195.000 de sobras do ano 2020. Os eventos foram menores, então tivemos uma sobra, aonde que não investimos tudo. Então, o FATES 2020 é 2.415.000, então temos um total do FATES para o 2021 de 2.610.000, aonde que nós vamos estar utilizando nos programas de União Faz a Vida, programas Crescer e Pertencer, promoção de cursos, palestras aos associados, capacitação de conselheiros, coordenadores de núcleos, participar de eventos de interesse do associado,
formação e desenvolvimento dos colaboradores, aonde vai a principal montante é para essa formação dos colaboradores, e viagens e visitas técnicas. Então, esses dados que nós terminamos de falar é do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, ou seja, FATES, aonde poderemos então votar o conforme o que eu apresentei agora. Próximo item, nós temos a eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. O Conselho de Administração escolheu uma comissão eleitoral, onde fez a montagem da chapa com a votação de 72 coordenadores de núcleos presentes, e aonde essa comissão designou o nosso diretor executivo, Fernando Fenner, para fazer a condução da eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, como eu não posso fazer porque sou parte interessada. Obrigado. Obrigado, senhor Adolfo. Então, conforme a comissão eleitoral pediu que a gente conduzisse essa votação agora do Conselho de Administração, nós temos essa chapa do Conselho de Administração, a única chapa inscrita no nosso processo de eleição, que é composta pelos 7 conselheiros, dentre eles o presidente e o vice-presidente, que são o seu Adolfo Rodolfo Freitag como presidente, o seu Wildo Vorpagel Hoffmann como vice-presidente, Carlos Roberto Salomon como conselheiro, o Erich Rubens Siperek também como conselheiro, a Ivete Leila Sauer-Schoffen como a primeira conselheira da história da cooperativa, então teremos um fato inédito se eleito for esta chapa do Conselho de Administração, e também os nossos conselheiros, o Laércio Cipriano e o Mauro João Herton. Esse Conselho de Administração, então, ele será para a gestão 2021-2025 pelos próximos 4 anos. E eu preciso agora, então, é a única chapa inscrita e por determinação da Comissão Eleitoral, solicitar que os associados votem, aprovando, então, esta chapa para o Conselho de Administração da nossa cooperativa. Nós temos também a incumbência de trazer para esta Assembleia a eleição do Conselho Fiscal. Tivemos somente uma chapa inscrita e um pouco diferente da do Conselho de Administração, que acabamos de votar. Esta chapa do Conselho Fiscal era para 2 anos, 2021 até 2023. E também outra diferença é que aqui nós temos 6 conselheiros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. Para efetivos, então, temos a Ivete Krieger, o Werner Weiss e a Sandra Rieger. Já para conselheiros suplentes, o Aurélio Maldaner, a Heloísa Eckstein e o Delmir Ouweiler. Como forma também de aprovação desta chapa inscrita, eu peço agora, solicito aos senhores associados que exerçam o seu papel de dono, votando e apreciando esta chapa. Lembro aos senhores associados que os 2 conselhos, tanto de administração quanto fiscal, se eleitos forem, eles tomarão posse após a homologação da nossa Assembleia pelo Banco Central. Até este momento, os atuais conselheiros de administração e fiscal continuarão exercendo seu papel na cooperativa. Dando continuidade à nossa Assembleia, nós temos agora o assunto da política de conformidade, que atende à Resolução 4595 do Banco Central do Brasil. Nessa política, ela começa estabelecendo que, para produzir os normativos do Sicredi, nós precisamos atender à legislação nacional e também internacional. Após isso, nós produzimos os nossos normativos, nós acompanhamos as ações, se estão em compliance, se estão em conformidade. Depois disso, nós treinamos a nossa equipe, nós fizemos o gerenciamento de risco de conformidade para então elaborarmos anualmente o nosso relatório de conformidade. Esse assunto ele precisa ser tratado todos os anos na nossa Assembleia para atendermos essa resolução do Banco Central do Brasil, a 4595, que é de 2017. Um outro assunto também que precisa ser tratado em nossas assembleias é a norma de auditoria interna, que atende à resolução 4588, também de 2017, emitida pelo Banco Central do Brasil. Nesta norma, ela estabelece as regras, as características e a estrutura do processo de auditoria interna compatível com os requisitos regulatórios para todas as cooperativas, sejam elas centrais ou singulares do sistema Sicredi. E essa norma ela é revisada anualmente e atende esta resolução 4588. Então, para formalizarmos o cumprimento dessas resoluções,
nós pedimos para os senhores associados, mais uma vez, exercerem o papel de dono e votarem aprovando estas resoluções para a nossa cooperativa. Agora vamos referendar a nossa Assembleia Geral Extraordinária, realizada com os coordenadores de núcleos, ou seja, como o Banco Central determina, delegados, em 22 de outubro de 2020. Aonde foi mudado, então, alguns assuntos, nós vamos trazer só o que foi mudado. Então, a inclusão da opção de meios eletrônicos em reuniões e assembleias, portanto, essa nossa Assembleia hoje está nos meios eletrônicos, está legal por causa da reforma estatutária. Condições de associado e admissão de associados vínculo, o que quer dizer isso? Que nós podemos hoje associar pessoas de todo o Brasil, desde que tenham um vínculo com algum associado nosso, ou seja, um filho de um associado vai estudar em outro lugar, pode ser sócio, o pai de um associado morando em outro lugar, pode ser sócio na cooperativa. Também mudamos o capital social para R$1, onde que hoje a maioria completa com mais capital social, que nós tínhamos R$20, então o costume era só R$20, hoje já a capitalização é maior do que antigamente. A retirada de capital da pessoa jurídica, aonde que ela era diferente da pessoa física, ou seja, pessoa física 35 anos, pessoa jurídica 30, e hoje nós igualamos, pessoa jurídica também 35 anos. Diretoria executiva, até 4 diretores, então onde nós temos o diretor executivo, que é o Fernando, o diretor de operações, que é o Roberto, e até 2 diretores de negócio, onde que nós tínhamos o Gilson, e hoje já temos o Fábio em São Paulo. Isto já está aprovado pelo Banco Central, já foram aprovados os 4 nomes, já estão exercendo suas funções. O Banco Central homologou a nova reforma e tal, só que pediu para excluir o parágrafo 4º do artigo 5º, tendo em vista a duplicidade do inciso 5º do mesmo artigo. Então ele pediu para excluir. E também corrigir o termo ex-empregador para ex-empregados. No parágrafo 1º do artigo 27, aonde que, vejam o que o Banco Central viu. Empregador com empregados, isso quer dizer, empregados que foram demitidos por justa causa, não poderão ser eleitos para conselho logo após a sua demissão. Então, botamos em votação as alterações pedidas pelo Banco Central. Então, os senhores e as senhoras poderão estar votando. Ok, terminando os assuntos da nossa Assembleia, agora entramos em outros assuntos, onde peço ao nosso diretor executivo para a apresentação de alguns assuntos. Obrigado, senhor Adolfo. Nós, como outros assuntos da nossa Assembleia, trouxemos aqui o nosso Mapa Inspiracional 2030. Esse mapa ele foi elaborado por todas as cooperativas do Sicredi e ele traz no centro dele o propósito que nós vamos seguir enquanto cooperativas do nosso sistema, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. Esse mapa ele está baseado na nossa missão, na nossa visão, utilizando isso como os pilares principais dessa construção. E como construiremos juntos uma sociedade mais próspera? Utilizando também as pessoas, o nosso protagonismo na sociedade, sendo diferente para os associados, termos inovabilidade, que é a habilidade de inovar, de aprender sempre, através de uma gestão empreendedora, sendo empreendedor e dinâmico, liderando esse movimento de cooperativismo renovado e relevante também para a sociedade. E na Sicredi Aliança, para alcançarmos o inspiracional do Sicredi para 2030, nós construímos o nosso mapa estratégico, que vai de 2020 a 2023. E neste nosso mapa nós temos o associado como o centro, e todas as nossas ações terão o associado no centro. E para construirmos isso, nós temos os nossos pilares, que são a principalidade do associado, modelo de plataforma, pessoas engajadas,
desenvolvimento e crescimento e também governança, sucessão e programas sociais. E esse nosso mapa será o grande GPS da cooperativa para os próximos 3 anos. Senhoras e senhoras, assim encerramos nossa Assembleia, agradecendo a Deus, agradecendo a todos os colaboradores, agradecendo ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e principalmente a vocês, associados e associadas, que ouviram nós, que viram nós. Obrigado. E que continuamos juntos em 2021. Não podemos estar juntos, mas estamos próximos. Muito obrigado.